Vamos iniciar com a nossa oração, a nossa entrega na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, que nos traga o conforto para o nosso fortalecimento, as energias maravilhosas, a luz que Jesus disponibiliza a todos nós. Vamos então orar alguns minutinhos com Jesus e meditar. Vamos lá. Muito bom, né? Momento maravilhoso. A gente fica envolvido por uma paz muito grande. Nossa gratidão também à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que nos assiste, nos ampara e nos traz o conforto necessário também para o nosso fortalecimento, para nossas curas, que possamos receber tudo o que merecemos nesta noite. Estudos, energias boas, né? E possamos ficar um pouco mais em paz conosco e recebendo esta alegria que Jesus tem para nós. Muito bom. Nossa liçãozinha de hoje tem o título de Inveja. Esta lição do nosso livro Vencendo as Imperfeições nos traz ensinamento assim maravilhoso para que a gente possa desfrutar da nossa vida material com grandes felicidades, com grandes realizações. Vamos então ver o que nos recomenda essa lição de hoje. Ela começa nos dizendo assim: há homens que sentem inveja quando percebem que outras pessoas se encontram em situação melhor do que a sua, ou são portadoras de dons que eles não têm, como inteligência brilhante, criatividade, desenvoltura, espontaneidade e cultura. Destaque nos estudos, sucesso na profissão, cargos ou funções importantes, prestígio social, beleza física e elegância, condições financeiras boas, habilidade e desembaraço para resolver problemas, qualidades morais nobres, perseverança no esforço para melhorar, destaque na mediunidade, na direção de centros ou nas demais atividades do movimento espírita. É causa de infelicidade, tanto para o ser humano como para os espíritos. É muito comum no nosso planeta, devido ao estágio evolutivo dos seus habitantes, todavia, tenderá a desaparecer à medida que se adiantarem moralmente. O que levou os homens influentes do judaísmo a perseguir Jesus foi esse sentimento inferior, pois não suportavam a sua sabedoria, muito superior a deles, assim como a admiração e o amor que as multidões nutriam por ele. Segundo o evangelista Mateus, Pilatos
sabia disso. O cristianismo enfrentou esse tipo de problema no seu início. O apóstolo Paulo menciona o comportamento invejoso de alguns adeptos. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. O movimento espírita também não está livre desse tipo de problema e costuma ser estimulado pelos espíritos inferiores, com o objetivo de criar desentendimentos entre os trabalhadores e provocar o seu afastamento das atividades. Como as demais imperfeições, a inveja pode ser combatida e vencida. Sem dúvida, não se pode prescindir de esforço e perseverança. Vejamos algumas medidas que podemos colocar em prática. Combater o orgulho e o egoísmo, que criam o terreno para a manifestação dessa imperfeição moral. Repelir os pensamentos e sentimentos inferiores, que são fatores predisponentes, resignar-se com a própria situação, sabendo que tudo é transitório na Terra. Desenvolver a compreensão de que é capaz de galgar melhores posições com esforço, trabalhar pelo próprio aperfeiçoamento moral. Não é fácil ao ser humano reconhecer que assente, mas esse passo é indispensável na luta contra ela. Os grandes recursos eficazes para erradicá-la são o Evangelho de Jesus e os ensinamentos espíritas. Muito bem. É bem explicadinha, né? Sobre esse sentimento aí da inveja, que tanto nos faz mal, né? Que não faz bem nenhum a nós. Porque a inveja nada mais é que cobiça, né? É o orgulho ferido por querer ser aquilo que não é possível, na verdade. Querer exercer alguma coisa que não está determinado à pessoa, né? Sabemos que tudo isto que ele enumerou aqui no primeiro parágrafo, todos nós queremos, mas nem todos as têm, né? Inteligência brilhante, criatividade, desenvoltura, espontaneidade e cultura, destaque nos estudos, sucesso na profissão, cargo ou funções importantes, prestígio social, beleza física, elegância, condições financeiras boas, habilidade de desembaraço para resolver problemas, qualidades morais nobres, perseverança, né? No esforço para melhorar, destaque na mediunidade, na direção de centros ou demais atividades do movimento espírita. Então, veja, reunir todas essas qualidades, nem todos têm. Nós temos que, primeiro, a gente sempre fala sobre isso, nos autoconhecer, saber as nossas possibilidades, saber o que podemos desenvolver, saber o que é de nosso direito, né? E o primeiro ponto que eu coloco seria a humildade. Humildade para saber que nós podemos tudo, dentro do amor, dentro da fé, da indulgência para com o próximo, né? Esses são os caminhos que Jesus colocou para nós, né? Então, aquele que procura uma posição de destaque, de evidência, né?
ele não está exercendo esses valores morais que Jesus nos deixou, né? Ele quer, na verdade, ser o centro da atenção, né? Ele está almejando uma posição social. Ele quer, através dessa cobiça que ele exerce, ser melhor, seja o destaque, né? E Jesus foi o maior ensinamento que ele nos deixou, a humildade. Através da humildade se conquista tudo, né? E aí, com este sentimento, nós conquistamos os restos, os outros, né? Foi o que Jesus exerceu, a forma que ele conduziu a passagem dele aqui. Ele estava cada vez mais conseguindo seguidores, né? E ele tinha muita sabedoria. E era o que incomodava aos nossos irmãos do judaísmo, né? Eles ficavam incomodados, achando que Jesus, inclusive, queria tomar o lugar dele. Nada disso. Jesus queria construir uma irmandade dentro do amor, dentro do entendimento em todos. Isso é o que Jesus queria para nós, né? Então, nós sabemos que nós estamos aqui passando por um processo evolutivo. Nós precisamos vencer essas nossas imperfeições. E como nós vamos conseguir vencer essas imperfeições? Através de perseverança, mudança de hábitos, né? Modo de agir e de pensar, né? Ser indulgente para com o próximo, exercer caridade, o amor, né? Um outro ponto importantíssimo, nós precisamos ter o sentimento do perdão dentro de nós, perdoar os nossos desafetos, perdoar os nossos irmãos que não são simpatizantes conosco, né? Nós temos isso, temos essas situações, né? Porque sabemos, nem Jesus agradou a todos, não é verdade? Então, nós sabemos que nós temos nossos desafetos e precisamos perdoar, orar por eles, pedir que Jesus os abençoe. E assim, nós estaremos superando essas dificuldades, que nada mais é aquela de nos aceitar, buscar a nossa evolução material e espiritual, não é? E essas evoluções que nós precisamos, que queremos conquistar, estão e constam no nosso Evangelho, nos ensinamentos que o Espiritismo nos traz, né? Então, aquilo que Jesus exemplificou com a sua passagem, nós precisamos exercer um pouquinho disso, da humildade que ele nos deixou, o amor incondicional que ele teve por nós, né? O amor que ele exerceu para com todos os seus filhos. Isso ele nos demonstrou no momento que estava, inclusive, na cruz, pedindo ao Pai que nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, toda essa potencialidade que existiu nisso tudo, nós precisamos praticá-la. Nós precisamos exercer este amor maravilhoso que Jesus quer para nós. O amor
que umas multidões exerceu para com ele na época. Né? E é citado na nossa lição, o evangelista Mateus comentou, Pilatos sabia desse amor e dessa verdade que a multidão tinha por Jesus. Né? Então, o cristianismo, na época, enfrentou muitos problemas com isso. Com essa situação da inveja, que já vem alimentando desde essa época. Né? E no Espiritismo, hoje, na nossa doutrina, nós somos constantemente cercados por irmãos que não querem ver o nosso sucesso, a nossa alegria, né? Que a gente possa construir com amor os nossos castelos, as nossas amizades, fortalecer o entendimento entre todos. Né? Então, somos cerceados, muitas vezes, por irmãos à espiritualidade inferiores, que não querem ver o nosso sucesso. É onde nós precisamos ter a nossa perseverança de lutar contra isso tudo. Né? Nós vamos combater esse sentimento da inveja através de extirpar, acabar com o orgulho e com o egoísmo. Porque junto com a inveja está esse sentimento de orgulho e egoísmo, que a inveja é gerada por aí. Né? O egoísta, ele quer só para ele. Não é assim. Nós aprendemos e nós temos que aprender a dividir. Não é? Amar ao próximo como a ti mesmo. Isto é o que nós precisamos. É isso. Dividir o amor que nós conquistamos. Dividir isso tudo que nos é dado. Eu sempre digo que caridade não é só material. Esse mês eu doei X reais para que ela comprasse alimento. Doei alimento, doei alguma coisa material. Fiz a minha obrigação. Não, não fez, não. A grande caridade é o sorriso, o abraço fraterno, né? A palavra de carinho, a palavra amiga, que traz o irmão para junto de você. Este é o sentimento maior que a gente pode exercer. A caridade fraterna, caridade através do abraço, através da troca, dessa energia de amor e de aconchego. Né? E uma das coisas que nós temos que pensar muito e perseverar bastante, a mudança de pensamentos e sentimentos inferiores que prejudicam e abrem as portas para que a gente fique exposto ao ataque desses irmãos que não são simpatizantes. Né? E aí, dentro dessa nossa caminhada, pedir que Jesus nos abençoe. Né? Então, nós precisamos estar muito atentos, um esforço muito grande para esse aperfeiçoamento moral nosso. Né? Porque através desse aperfeiçoamento, dessa luta contra esses sentimentos, é que nós conseguimos vencer e encontrar a nossa paz, a nossa felicidade. E aí, a nossa luta será vitoriosa. Né? E aí, na última frase do nosso estudo, está muito claro. Os grandes recursos
os grandes recursos, onde nós encontramos para erradicar esses sentimentos maléficos ao nosso dia a dia, no Evangelho de Jesus e nos ensinamentos espíritas. É aí que nós vamos encontrar a nossa força, a nossa base para que a gente cresça e evolua. Tá certo? Muito bem. Então, vamos pensar nisso. Vamos refletir sobre isso. Os grandes recursos disponíveis para nós, para que a gente supere as nossas dificuldades. O Evangelho de Jesus e os ensinamentos espíritas. Estudemos e pratiquemos aquilo que Jesus quer para nós. Que assim seja. Muito bom. Eu abro agora os microfones para a gente bater um papo e nos entender aí sobre o nosso tema de hoje, que é a inveja. Quem quer falar um pouquinho? Sr. Danquimar, bem rapidinho, resumindo bem o que o senhor falou, tudo que o senhor falou. Orai e vigiai? Com certeza. Orai e vigiai. Sempre. Em todas as circunstâncias, né? Quem mais quer falar? Sr. Danquimar, Oi, dona Sueli. nós sabemos que a inveja é um sentimento muito primitivo. E não podemos esquecer que ela é um dos 7 pecados capitais. Ela é muito sofrimento. O invejoso fica realizado, feliz da vida, com o sofrimento do invejado. Além da insegurança, a baixa estima, o sentimento de injustiça são características comuns dos invejosos. Nós temos ainda o livre-arbítrio para viver ou eliminar a inveja da nossa vida. Basta sermos bons e caridosos. O ambiente de trabalho, o centro espírita, é um terreno fértil para os invejosos, mesmo no nosso lar, na nossa família. Para nos livrarmos desse sentimento, é importante seguir o Evangelho no lar, fazer orações, estudar e sempre termos bons pensamentos e muito amor no coração para a nossa evolução espiritual. Agora, não é fácil fugir da inveja, Sr. Danquimar. Ela é muito perniciosa. Nós temos que ter muita força no coração, muita fé em Jesus e nos mentores espirituais, e fazermos muitas coisas boas, se dedicar ao bem, se dedicar à caridade. Assim ajuda para que a gente se livre do mal da inveja. Eu acho que é isso, Sr. Danquimar. Tranquilo, dona Sueli. Isso aí. Muito obrigado. Quem mais quer falar? Ô, Danquimar, Quer falar, Vitório? Pode falar. gosto de participar com alguma coisa aí, completando assim. O senhor André falou, ciúme, que nem da semana passada, praticamente para mim, eu vejo que eu achei até que era o mesmo tema, falei, continuação do tema da semana passada. Eu até tinha pensado nisso, né? Mas o senhor André falou, não, ciúme e a inveja. Então aí a gente vê assim como uma coisa que seria incapacidade das pessoas de agir assim, né? De ver as pessoas bem-sucedidas em qualquer área, em vez de ver as qualidades, procurar para ver como é que ele chegou daquele jeito, aprender, ele vai procurar defeito na pessoa, certo?
Ele começa a procurar, mas ele é isso, porque ele é aquilo, e começa a arrumar defeito na pessoa. Então, a pessoa, quando ela tem esse sentimento de inveja, né, ela simplesmente nunca vai conseguir nada na vida, porque ela vai sofrer, né? E tem que tomar cuidado, que esse tipo de pessoa também está muito próxima, que eles podem usar de meios traiçoeiros para conseguir aquilo que ele quer. Que aí ele se torna uma pessoa que, né, passa a vida inteira dele se dedicando a querer ser, sem ter mérito para ser, né? Acha que citando em tal lugar e não sabe quando que a pessoa começou a trabalhar, o que a pessoa já fez, né? Só acha assim que a pessoa está ali, porque o que é para a pessoa ser para a pessoa, Deus dá. Não importa se ele trabalha mais, o salário dele é sofrido, judiado, não, se eu trabalho tanto, tal, não. O que for para aquela pessoa, eu acredito que as portas se abrem, né? Que a pessoa, quando... O que for dela, as coisas vêm na mão dela. Porque quando a pessoa começa a querer usar, assim, de coisas... Querer, assim, passar a perna nos outros, querer pular a etapa da vida, ele rapidinho ele não vai conseguir nada, viu? Então, eu acho que seria, assim, a pessoa já ter a paciência, fazer o que é determinado para ela naquela situação e procurar pegar as oportunidades que passa, né? Entendeu? Senão a pessoa passa as oportunidades, ela não pega, aí ela fica para trás e fala que Deus não ajudou também, né? Quanta coisa eu não deixei passar na minha vida, também não me arrependo, né? Como outras eu aproveitei, né? De tirar bons proveitos, né? Então a vida é assim, a gente tem que estar ligado ali na fé, entendeu? Ter boa consciência que o que é para a gente aparece que a gente vai ser valorizado, né? Sem entrar por esse caminho de querer ser sem ter conteúdo, né? Seria isso, né, Guilherme? Assim, obrigado. Muito obrigado, Vitório. Muito bom. Alguém mais quer falar? Daquimar, Diga, André. apesar que foi bem explicado, tá? Ficou bem fácil, até porque quando nós estudamos a semana passada o ciúme, né, a inveja ela vem na sequência aqui, mas está bem para a par uma coisa com a outra, né? Mas assim, a inveja, primeira coisa que eu vejo, o que é? Insegurança do ser. A pessoa não confia em si, né? E fica ali olhando para o que os outros têm, né, pelo que os outros fazem, né, e acabam, assim, querendo ser igual ao seu próximo, né, porque sempre se acha inferior aos outros. Veja, então, acaba tendo uma predisposição para quê? Para ter essa inveja, ou seja, querer, né, estar sempre em destaque para que, se colocando em destaque, veja, ele se sinta seguro, capaz e realizado. Então, o que acontece nesse sentido? A gente vê que o orgulho fala muito mais alto do que tudo, né? Porque é a forma da qual ele tem, né, de se sentir bem. Então, isso é um mal que está presente na humanidade, né? Porque muitos, ou a maioria, acaba, né, muitas das vezes olhando para os outros, né? E quer, muitas das vezes, ter ou ter aquilo que o outro é ou aquilo que o outro tem. Entendeu? Muitas das vezes a gente acaba, né, infelizmente, saindo do portão da nossa casa, né, daí a gente vê um vizinho ali com um carro novo, por exemplo, né? A gente não emana um bom pensamento, né? Puxa vida, que bacana, né? Olha lá, conseguiu um carro novo, Deus o ilumine, que dê prosperidade a ele, graças, né, a Deus ele está bem, está conseguindo ter as coisinhas dele. Não, a gente já para, né,
e quer, né, normalmente dar uma desculpa para si mesmo pelas suas fraquezas, vamos dizer assim, pelas suas limitações. Puxa vida, aquele ali está roubando, olha lá, ele está comprando até carro novo, né? Puxa vida, aquilo ali está fazendo alguma coisa errada para conseguir dinheiro para comprar um carro novo, né? E o pior de tudo, que é? É que aquele que assim pensa deseja ter um carro novo e às vezes não tem condição, né? E vai lá e faz loucura, né? Adquire um carro novo só para se realizar. Por quê? Né? A inveja, né? E ao mesmo tempo o orgulho, né? De saciar a sua vontade, né? Muitas das vezes desequilibrada, que faz com que o ser sofra e faz com que o ser tome atitudes não condizentes com a sua capacidade ou sua condição de vida. E depois vem as consequências. Então, a gente vê que esse contexto da inveja, veja, infelizmente está atrelado à insegurança que o ser carrega consigo mesmo, né? E a gente vê o seguinte, né, de que quando Jesus, né, lá atrás, foi crucificado, né, um dos principais motivos que isso ocorreu, quando Pilatos, né, assim lavou suas mãos, é justamente porque Jesus tinha conseguido ter uma posição de destaque muito grande perante, né, aquele povo mais simples. Jesus, com simplicidade, com amor para com tudo e para com todos, exercitando milagres, né, através das curas, através de expulsar demônios, e isso se espalhou como se Jesus fosse um ser poderoso. Jesus era um ser é um ser muito evoluído, né, com inteligência, né, muito superior a nós, pelo seu tempo de vida e pela sua condição, né, de luminosidade e de intelectualidade, da qual assim já adquiriu através das suas existências, tanto nesse mundo como em outros mundos também, em outros planetas, da qual assim, né, esteve ele em suas atividades, né? E vendo isso, né, Pilatos, veja, né, e os judeus acabaram, né, por tomar uma decisão, né, de crucificá-lo, tá? Não pura e simplesmente porque Jesus pregava o cristianismo, porque eles tinham medo de que Jesus pudesse vir a tomar, né, o cargo deles, a dominar, né, vamos dizer assim, né, naquele tempo, as leis, os governos. Então, a decisão foi mais fácil lavar as mãos, né, deixando com que aquele fator de insegurança, da qual tomava conta deles, né, fossem assim supridas pura e simplesmente, né, com uma decisão de uma crucificação. Veja, está certo que estava traçado o caminho de Jesus, mas nós vemos a fragilidade da humanidade perante aqueles que se destacam, mas se destacam de forma positiva, de forma boa. Veja, por quê? Porque, ao mesmo tempo, essas falanges maléficas que circundam o planeta, devido aos padrões mentais que nós, assim, emanamos de forma muito negativa, acaba, né, por interferir e por estimular com que esse sentimento da inveja, que está atrelado ao orgulho, ao egoísmo, está aí atrelado à insegurança, ao medo, né? Muitas das vezes até mesmo a submissão, veja, se desponte e o ser acaba agindo impensadamente.
E quando o Sérgio comentou do orar e vigiar, é muito importante, porque o ser ele tem que se recolher interiormente e se autoanalisar todos os dias, todos os momentos, em todas as situações que acontecem na sua vida, para ver se esse sentimento de inveja não está se despontando dentro de si. Pode até, muitas das vezes, não ser explanado ou exposto para fora, né? Mas fica ali dentro do seu coração remoendo, trazendo tristezas e amarguras, né, para consigo mesmo, por não ter muitas das vezes conseguido vir a ter ou a realizar algo da qual o próximo assim está realizando naquele momento. E esquece o ser de que se ele, né, acreditar em si, perder aquele medo, aquela insegurança para tomar as suas próprias decisões com sabedoria, sem sacrificar a sua condição, seja ela qual for no seu dia a dia, ele estará caminhando para o seu bem-estar. Pode nem ter o que o outro teve ou chegar no que o outro é, mas ele estará fazendo o melhor de si e estará se realizando e se sentindo assim muito bem para consigo, para com seus familiares e para com Deus. Mas o ser, muitas das vezes, quer mais daquilo da qual condição ele tem e daquilo da qual, assim, Deus designou para ele. Então, deixa com que esse sentimento, né, tome conta de si, né, e o atrapalhe demasiadamente na sua trajetória e acaba, né, criando muitas inimizades e fazendo com que muitas intrigas estejam presentes na sua vida, né? Então, nós temos que olhar para isso constantemente. Tem, inclusive, pessoas que se realizam em dizer assim, você já percebeu que todo lugar que eu vou, eu arrumo alguma confusão? E se realiza, acha que aquilo é maravilhoso, é belo. Não, não é maravilhoso, não é belo, não. Tem coisa de errado contigo. Porque se todo lugar que você vai, você arruma alguma confusão, veja, ou alguma perturbação ocorre, é porque tem coisa errada com você, não é onde você vai, não. Ou onde você, né, vive. Não é, não, é com você mesmo. Então, olhe, buscai e acharás, né, onde estão as suas deficiências, daí sim você poderá, né, se posicionar de forma sábia, tá, para combater aquilo que está lhe fazendo mal e que está ferindo o seu coração, né? Então é importante que nós nos esforcemos com muita perseverança, veja, nas nossas para suprir e vencer, né, as nossas deficiências, principalmente combater o orgulho e o egoísmo, né, da qual assim faz com que as nossas imperfeições morais se despontem a cada dia de forma cada vez maior e cada vez pior, né? E que percamos esses sentimentos de inferioridade que nós colocamos em nossas vidas, porque não existe a inferioridade de um ser para com o outro. Cada um dentro da sua trajetória, cada um dentro da sua prova, cada um dentro da sua condição. E pode ter certeza de uma coisa, pode ser ela pequena, média ou grande, as suas obrigações, as suas responsabilidades, mas todas serão muito úteis a Deus e à humanidade se fizerem com muita simplicidade e amor aquilo que tendes que fazer na sua nova oportunidade reencarnatória nessa vida. Então, veja, é importante nós olharmos para o nosso umbigo e não ficarmos olhando para o umbigo do próximo. Obrigado, né, Nequimar? Nós que agradecemos as suas palavras, André. Muito obrigado. Muito bem, né? Vamos, então, para nossas vibrações da noite, agradecendo a Jesus por esta grande oportunidade que nos colocou de conhecermos um pouquinho mais sobre nós mesmos, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas imperfeições. Nos apresentando hoje o título da inveja, sentimento que em algum momento já tivemos, né?
consciente ou inconsciente, na verdade, mas que hoje temos uma luz aberta à nossa frente, nos mostrando o caminho para superar. E assim, agradecemos, Pai, este momento, esta orientação maravilhosa. Pedimos a Ti, Jesus, que abençoe e ilumine aos irmãos com os nomes que estão nos nossos grupos de cura, de oração, grupo de estudo, e sejam todos abençoados, iluminados, e que possam, Jesus, receber as boas energias para o fortalecimento e cura. Que todos sejam abençoados pelo Teu amor, pelo Teu carinho neste momento. E assim, Pai, nós Te pedimos também a todos que estão enfermos em UTIs de hospitais, necessitando do amor e do carinho e da Tua bondade, que ela seja complacente com todos, que todos possam recebê-la humildemente, para que sejam todos fortalecidos. Abençoa a todos, Pai, que estão em nossos grupos, que estiveram presentes na noite de hoje e que, por algum motivo, não puderam estar. Todos sejam abençoados, iluminados por esta luz maravilhosa que nos dispõe. Gratidão, Jesus. Que assim seja. Quem gostaria de fazer a prece de Carita para nós, para o nosso encerramento? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer pelos nossos protetores, nossos mentores que inspiraram Dankmar, André, a participação de todos, e mais essa noite de busca da verdade de nos aproximar de Cristo. Vamos encerrar nossos estudos com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subirmos até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Obrigado. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Quem veja amanhã, até amanhã.